Olá, eu sou Adão, gerente executivo de Business Agility da Stefanini. Bem-vindos ao STF Talk de Live do Grupo Stefanini, que acontece durante o Agile Trends aqui em Brasília, o Agile Trends Gov. Estão aqui comigo a Adria, que é assessora de PMO do Banco do Brasil, e o Antônio, que é desculpa, eu sou o Agile Master aqui da Stefanini. Tá? Então, eu queria que vamos falar um pouco sobre o case que nós apresentamos aqui na Stefanini sobre a aplicação de ágil escalado em nível PMO. Né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Quais foram, vocês falassem, se apresentem e o que vocês trazem ali, né, do nosso do case, quase coisas sobre evolução ou estados que vocês estavam. Bom, sou a Adria, né? Sou funcionária do Banco do Brasil, trabalho no banco há 18 anos, né? Sou Agile em formação. O Antônio está me ajudando com isso, por sinal. Estou trabalhando no projeto Omni. Sou mãe da Rebeca e da Maria Eduarda. Sou a avó do Luca, né? Sou fã de Harry Potter. E estamos aí tocando esse projeto, né? Gigantesco para o banco, né? Cheio de intervenientes, empresas parceiras, e com a ajuda da Stefanini. Eu sou o Antônio, eu atuo como Agile Master, né? Sou da Stefanini e estou trabalhando junto com a Adria no Projeto Omni no Banco do Brasil. E hoje a gente veio apresentar esses nossos desafios, né, Adria? Que a gente vem passando aí no meu caso, nos últimos 4 meses, a Adria tem um pouquinho mais, né, Adria? Um pouquinho mais, né? Legal. Fala um pouco pra gente assim, o que startou, qual foi o gatilho para vocês começarem a trabalhar e trazer os métodos para que tipo de problemas que vocês tiveram e quais foram os resultados que vocês conseguiram nessa jornada de vocês? Na verdade, assim, vamos falar um pouquinho antes da constituição do projeto, né? O banco já vinha procurando soluções de mercado, né, de CRM eficaz, e aí, há 2 anos que estava procurando, até que teve o processo todo de contratação, firmaram o contrato em dezembro, o projeto foi constituindo, o projeto Omni foi constituído em janeiro desse ano, tem 8 meses que a gente está trabalhando, e aí em janeiro começou, contrato assinado, vamos começar o trabalho. A gente não tinha noção de como começar, só tinha de tipo, começa, tem que implementar, tem que conectar os mundos, e a gente precisa começar a trabalhar. Não tinha equipe constituída, começaram a surgir as primeiras equipes por necessidade do trabalho, literalmente, né? E a gente não tinha como fazer o controle, a gente não sabia que ferramenta que a gente ia usar para fazer esse monitoramento, esse controle, o desenvolvimento, inclusive, né, a documentação do projeto. Na verdade, a gente não tinha nem roadmap detalhado, ou seja, a gente sabia mais ou menos o que a gente queria, quais eram as necessidades do banco, mas a gente não tinha um detalhamento, até porque isso é uma situação, o projeto é de vanguarda no banco, né? Imagina, Banco do Brasil, com a sua magnitude, mais 2 fornecedores, mais 2 fabricantes multinacionais, fora as outras empresas intervenientes contratadas como Stefanini, mais de 100 pessoas envolvidas. Hoje nós contamos com 20 equipes ágeis, entendeu? Então, assim, é tudo muito grande, tudo muito grandioso. Mas começou pequeno, cheio de desafios, mas ao tempo que a gente foi construindo, a gente só ia vendo que a gente precisava de mais coisas, tinha mais necessidade, porque a gente precisava ter minimamente, primeiro, transparência, se comunicar melhor e documentar tudo aquilo que a gente estava fazendo, né? E aí eis que surge o Antônio na minha vida, né? E aí ele veio trazendo essa expertise da Stefanini de mercado, como é que a gente poderia aplicar essa metodologia ágil, e veio trazendo ideias e suporte e atendendo aí a muitas necessidades, né, do projeto e principalmente do time de PMO. Então, quando eu cheguei no projeto, uns 4 meses atrás, eu percebi que era um projeto que tinha necessidade de que 20 times agissem de forma integrada, mas isso não acontecia, né? Então, eram times eficientes, times ágeis eficientes, mas não tinha um fluxo eficiente. Então, eu busquei no arcabouço teórico do SAFe
formas que a gente poderia trazer para aplicar para a gente levar ali na direção do Business Agility. Então a gente fez o mapeamento do fluxo operacional de valor que o projeto tinha e fomos, né, como a gente não tinha tempo de planejar e depois aplicar, a gente foi aplicando em cima dos gargalos, né? Então, usando a mentalidade Lean, identificando os gargalos, a gente foi evoluindo o projeto. E eu acho que o grande momento de virada que a gente teve foi quando a gente conseguiu desenvolver um painel que a gente, no PMO, conseguiria visualizar o trabalho de todos os times. Então, cada time trabalha no seu painel, cada time trabalha com o seu próprio fluxo, só que a gente consegue extrair essas informações e trabalhar elas em nível PMO. Então, a gente conseguiu... isso aí é um resultado que foi antes da gente enviar o case, né, na sexta-feira, a gente conseguiu consolidar pela primeira vez o projeto. A gente tem um painel com os 3 níveis, né? Então a gente tem um painel declarado portfólio, programa e história, né? História, feature e épico. E agora a gente consegue ter esse controle automático, né? Então o PO muda o status de uma história, automaticamente já cai pra gente no nosso painel. Então eu consigo saber como que a gente está na direção de uma história, como que a gente está na direção de uma feature, como que a gente está na direção de um épico, né? Um marco do projeto. Bacana. E todo esse trabalho, eu acredito que tenha trazido bastante visibilidade para o pessoal que demanda para esses times. Qual o benefício que trouxe não só para os times, mas também para a organização, para o PMO, né? E como que que tipo de repercussão está trazendo para vocês lá em relação ao banco? Estou te falando, o projeto ele tem só 8 meses, né? Então assim a gente está divulgando dentro do banco. A gente precisava disso, né? E assim, por onde a gente está passando, né? A ansiedade é gigante. Todo mundo pergunta: e aí, quando chega aqui? Quando chega aqui? Quando chega aqui? E aos poucos a gente está fazendo entregas, né? Trabalhando dentro daquela metodologia mesmo, né? De pequenas entregas, a volta, ajusta, conserta, faz o controle, justamente revisa o que a gente pode fazer de melhor para depois pensar em ampliar. A gente não tinha lá no começo um roadmap detalhado, mas a gente tinha, por exemplo, um roadmap amplo de dizer assim, primeiro implanta, integra, ao tempo que a gente vai estar fazendo discovery, depois amplia, para depois evoluir e inovar. Então isso estava muito, muito bem descrito. E agora a gente já tem isso tudo muito bem detalhado, o passo a passo, todos os MVPs. E à medida que isso vai evoluindo, a gente vai ampliando e dando publicidade dentro do banco. Olha, vai chegar aqui agora. E daqui a gente vai avançar mais um pouquinho. E daqui a gente vai, né, até a gente conseguir chegar, que é o objetivo maior, que é lá no final do projeto a gente entregar para o banco, que é o que a gente chama de omnicanalidade e a hiperpersonalização. Legal. E próximos passos? Diante de onde vocês conseguiram chegar nesse período, quais são os próximos passos? E onde vocês querem chegar com esse trabalho? Eu vi que na apresentação de vocês lá tem bem definido essas questões dos passos que vocês estão buscando. Sim, a gente sempre que a gente dá um passo, a gente planeja os próximos, né? O que a gente quer ganhar, quais são os gargalos que a gente quer tapar. E em termos de governança, eu acho que o principal passo que a gente vai ter, principal não, mas um dos principais, é trazer o Scrum Master como agente de transformação dentro do projeto. Então a gente vai tirar o Scrum Master de asset do time e a gente vai trazer ele para asset do projeto. Então a gente vai aproximar ele do PMO, a gente tem um rito do Scrum dos Scrums, então a gente ganha capilaridade, tempestividade no PMO, porque se a gente tem uma nova diretriz, um novo direcionamento do PMO, isso chega muito mais rápido nos times e a recíproca é verdadeira, né? Se o time tem algum impedimento, alguma coisa que precisa escalar, o PMO já está no nível acima, né? Que dentro da própria instituição que a gente consegue facilitar o trâmite disso e tirar os impedimentos com mais facilidade. Assim, em termos de PMO, como o Antônio falou, essa questão da transparência, da comunicação, é poder estar um passo à frente na gestão, principalmente assim, de reprogramação.
né, um passo à frente, vamos nos reprogramar, vai ter que revisar cronogramas. Por que a gente está revisando o cronograma? Quais são as justificativas? Quais são os motivos? A gente tem que prestar conta, né? A gente tem um comitê patrocinador. A gente tem justificativas a dar. Então, quando a gente faz isso, e além disso, até dentro da metodologia, a própria metodologia prega isso, adaptabilidade. Então, e vão acontecer momentos de crise, não é tudo nem todo casamento, vamos dizer assim, a gente está vivendo um casamento e que vão ter os momentos de crise. E o PMO, dentro toda essa estratégia que a gente está traçando, é justamente para prever essas crises e para que a gente consiga sair dessas crises o mais rápido possível. Justamente para poder ter o redirecionamento dos times, né? E para que eles consigam caminhar preservando a autonomia, mas rumo ao mesmo objetivo. Na direção do objetivo, né? E uma coisa que está sempre na nossa pauta quando a gente vai fazer os planejamentos é a tempestividade do PMO. Então, sempre que a gente busca uma nova solução, um novo ganho dentro do fluxo operacional, a gente busca pensando na tempestividade, tempo de ação do PMO. Como que eu vou fazer para o PMO ser mais rápido? Tanto para identificar gargalo quanto para identificar oportunidade, né? Então, se a gente tem uma visão ampla do projeto, projeto transparente, projeto com atualização mínima, né? Então, assim, eu tenho o controle diário. Então, a gente tem muito mais tempo a gente consegue, né, ter um tempo de ação muito menor para suprir, né, uma necessidade, uma oportunidade. Legal. Diante de tantos benefícios, né, que vocês trazem, claro que a gente sabe que não é uma jornada simples de se fazer. E aí, para a gente fechar assim, quais são as recomendações que vocês trazem para quem quer embarcar aí nesse mundo ou, de alguma forma, trazer a agilidade em nível de PMO? O que vocês trazem aí como recomendação? Assim, o que eu posso te dizer é que na posição de agile em formação, primeiro, busquem conhecimento, sabe? Segundo, estejam dispostos a aprender. Terceiro, cerquem-se de pessoas que estejam dispostas a atender às suas necessidades, como o Antônio está aqui para a gente, né, tem atendido às nossas necessidades e tem trazido essa gama de conhecimento para a gente, né? E, acima de tudo, saber que ser ágil, né, aplicar a metodologia ágil, não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Ao contrário, é se adaptar. É fazer o melhor, mais rápido, dentro das suas limitações, né? É aprender, errar rápido e consertar rápido, entendeu? E, claro, existe todo um propósito, todos os ritos, todo um contexto dentro da metodologia que, quando a gente busca o conhecimento, a gente consegue entender por que tem que ser feito desta forma. E aí, entendendo esse porquê, com certeza fica mais fácil a aplicação da metodologia. E isso é o que tem trazido, pelo menos na minha experiência, é o que tem facilitado a aplicação da metodologia, principalmente a nível de PMO, né? Se eu posso dar uma dica, como um especialista, né, em agilidade, use os frameworks como um arcabouço teórico. Não se limite a eles. E eu gosto muito da mentalidade Lean, porque ela permite que a gente avalie os gargalos e a gente tome boas decisões, né? Então, eu acredito que você tendo um bom conhecimento teórico ali do Scrum, do Safe, que são os que eu trago para o projeto, você consegue identificar os gargalos onde eles estão, os principais gargalos, e ir na direção certa, né? Porque não tem uma fórmula, né, Adão? Eu não posso chegar e falar que o que a gente está aplicando, se um outro projeto aplicar da mesma forma vai dar o mesmo resultado. Então a gente tem que ter um jogo de cintura para analisar a situação e buscar os melhores caminhos. Mas foque na governança, é muito importante. Legal, bacana. Bom, pessoal, quero agradecer aí esse papo enriquecedor, né? Aqui com a Adria, com o Antônio, né? Nosso tema sobre aplicação de agilidade nível PMO, tá? Quero que todos fiquem ligados, né, de tudo que está acontecendo aqui no Agile Trends Gov, na Stefanini. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, ok?
É isso aí, muito obrigado.